É hora de viver realmente, habitar completamente a situação em que você está agora. O objetivo não é viver para sempre, mas criar algo que perdure, algo digno de seu potencial. Em cada acidente que lhe acontece, lembre-se de olhar para si mesmo e perguntar que poder você tem para aproveitá-lo ao máximo. Não há nada mais importante na vida do que os relacionamentos humanos. Olhe bem para dentro de si, há uma fonte de força que sempre surgirá se você sempre olhar. O universo é uno e infinito. Não haja como se fosse viver por 10.000 anos. A morte paira sobre você enquanto você vive. Enquanto está em seu poder, seja bom. Esforços tentativos levam a resultados incertos. Portanto, dedique-se completamente a AOS seus esforços. Decida construir seu caráter por meio de ações excelentes e determine pagar o preço de um objetivo digno. As provações que você enfrentarão apresentarão suas forças. Mantenha-se firme e um dia você construirá algo que perdure. Algo digno do seu potencial. A primeira regra é manter um espírito tranquilo. A segunda é encarar as coisas de frente e conhecê-las pelo que são. Ficar com raiva é vingar a culpa dos outros em nós mesmos. Nada é calamitoso por sua própria natureza. Mesmo a morte é terrível apenas se a tememos. Quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lido hoje estarão se intrometendo, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. As aparências para a mente são de 4 tipos. As coisas são como parecem ser, ou não são nem parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são e ainda parecem ser. Certamente, procurar em todos esses casos é tarefa de um sábio. Um amigo é um segundo eu. Uma má companhia arruína bons costumes. É melhor morrer de fome tendo vivido sem tristeza e medo, do que viver com um espírito perturbado em meio à abundância. A verdadeira educação é aprender a pensar, não o que pensar. Para a ação, não para a ociosidade ou prazer. São assim as coisas, porque não podem distinguir o bem do mal. Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheci que o malfeitor tem uma natureza relacionada à minha. Não do mesmo sangue e nascimento, mas da mesma mente e possuindo uma parte do divino. E assim, nenhum deles pode me ferir. Ninguém pode me implicar em feiura, nem posso sentir raiva do meu parente ou odiá-lo. O objetivo da vida não é estar ao lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos insensatos. Não devemos ficar chateados com a verdade, mas sim com nossa ignorância dela. Aqueles que estão bem constituídos no corpo suportam tanto o calor quanto o frio, e assim, aqueles que estão bem constituídos na alma suportam tanto a raiva quanto o sofrimento excessivo, e a alegria excessiva e outros efeitos. Aquele que é corajoso é livre. O fundamento de uma sociedade livre está enraizado na educação de sua juventude. Quanto tempo ele ganha ao não olhar para ver o que o vizinho diz ou faz ou pensa, mas apenas o que ele faz ele mesmo, para torná-lo justo e sagrado. A única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe de nada. O que me preocupa não é a forma como as coisas são, mas sim a maneira como as pessoas pensam que as coisas são. O mundo é uma posse comum de todos os homens. O homem é um animal racional. Nunca dependa da admiração dos outros, não há força nisso. O mérito pessoal não pode ser derivado de uma fonte externa, não está em suas associações pessoais, nem pode ser encontrado no respeito das outras pessoas. Uma mente boa e um bom coração são sempre uma combinação formidável. Imagine para si mesmo um caráter, uma personalidade modelo, cujo exemplo você determina seguir tanto em privado quanto em público. Aqui está uma regra para lembrar no futuro. Quando algo o tentar a sentir amargura, diga a si mesmo: não é uma desgraça, mas sim a forma como eu a carrego que é uma desgraça. Nenhum mal é honroso, mas a morte é honrosa. Portanto, a morte não é má. É melhor fazer o errado raramente e reconhecê-lo e agir corretamente na maior parte do tempo, do que raramente admitir que você errou e fazer errado com frequência. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. O homem sábio sabe que é melhor sentar-se nas margens de um riacho remoto do que ser imperador de todo o mundo. Nenhum homem é livre quem não é senhor de si mesmo. O ponto mais alto da sabedoria é ser simples. É um homem sábio aquele que não se aflige com o que ele não tem, mas se alegra com o que ele tem. Ser rico não é apenas ter riquezas, mas ter coisas que valem mais do que dinheiro.
Viva de acordo com a natureza. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Cuide deste momento. Mergulhe-se em seus detalhes. Responda a esta pessoa, a este desafio, a essa ação. Abandone evasões. Pare de se causar problemas desnecessários. O objetivo da vida não é estar ao lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos insensatos. Não devemos ficar chateados com a verdade, mas sim com nossa ignorância dela. Aqueles que estão bem constituídos no corpo suportam tanto o calor quanto o frio, e assim, aqueles que estão bem constituídos na alma suportam tanto a raiva quanto o sofrimento excessivo, e a alegria excessiva e outros efeitos. Aquele que é corajoso é livre. O fundamento de uma sociedade livre está enraizado na educação de sua juventude. Quanto tempo ele ganha ao não olhar para ver o que o vizinho diz ou faz ou pensa, mas apenas o que ele faz ele mesmo, para torná-lo justo e sagrado. A única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe de nada. O que me preocupa não é a forma como as coisas são, mas sim a maneira como as pessoas pensam que as coisas são. O mundo é uma posse comum de todos os homens. O homem é um animal racional. Nunca dependa da admiração dos outros, não há força nisso. O mérito pessoal não pode ser derivado de uma fonte externa, não está em suas associações pessoais, nem pode ser encontrado no respeito das outras pessoas. Uma mente boa e um bom coração são sempre uma combinação formidável. Imagine para si mesmo um caráter, uma personalidade modelo, cujo exemplo você determina seguir tanto em privado quanto em público. Aqui está uma regra para lembrar no futuro. Quando algo o tentar a sentir amargura, diga a si mesmo: não é uma desgraça, mas sim a forma como eu a carrego que é uma desgraça. Nenhum mal é honroso, mas a morte é honrosa. Portanto, a morte não é má. É melhor fazer o errado raramente e reconhecê-lo e agir corretamente na maior parte do tempo, do que raramente admitir que você errou e fazer errado com frequência. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. O homem sábio sabe que é melhor sentar-se nas margens de um riacho remoto do que ser imperador de todo o mundo. Nenhum homem é livre quem não é senhor de si mesmo. O ponto mais alto da sabedoria é ser simples. É um homem sábio aquele que não se aflige com o que ele não tem, mas se alegra com o que ele tem. Ser rico não é apenas ter riquezas, mas ter coisas que valem mais do que dinheiro. Viva de acordo com a natureza. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Cuide deste momento. Mergulhe-se em seus detalhes. Responda a esta pessoa, a este desafio, a essa ação. Abandone evasões. Pare de se causar problemas desnecessários. Não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. A liberdade é o único objetivo digno na vida, e é alcançado ao desconsiderar coisas que estão além do nosso controle. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Nada grandioso surge de uma vez. As maiores coisas são feitas pouco a pouco. Não seja perturbado por aquilo que pode perturbá-lo. Se você tiver que enfrentar, faça-o com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. As visões e problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não sabote a si mesmo adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas através de suas associações com os outros. O sábio olha para o espaço e não considera o pequeno como muito pouco, nem o grande como muito grande, pois ele sabe que não há limite para as dimensões. Se alguém puder me mostrar que o que penso ou faço não está certo, mudarei de bom grado, pois procuro a verdade, pela qual ninguém jamais foi prejudicado realmente. É a pessoa que continua em sua autoilusão e ignorância que é prejudicada. As circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam para si mesmo. O objetivo da vida não é possuir poder, mas irradiá-lo. Riqueza não consiste em ter grandes posses, mas sim em ter poucos desejos. Se não está certo, não faça. Se não é verdadeiro, não diga. É impossível para um homem aprender o que ele pensa que já sabe. A felicidade e a liberdade começam com uma compreensão clara de um princípio. Algumas coisas estão dentro do nosso controle, e algumas coisas não estão. Muito pouco é necessário para fazer uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua maneira de pensar. Acusar os outros por suas próprias desgraças é um sinal de falta de educação. Acusar a si mesmo mostra que sua educação começou. Não acusar a si mesmo nem outros mostra que sua educação está completa. Todo começo é uma consequência,
Todo começo termina em algo. Muitas vezes me perguntei como é que cada homem ama a si mesmo mais do que a todos os outros homens, mas valoriza menos sua própria opinião de si mesmo do que a opinião dos outros. Quando estiver prestes a criticar alguém, pergunte-se: que falha minha mais se assemelha à que estou prestes a criticar? A razão, não o impulso, é o guia da vida. Aceite as coisas às quais o destino o liga e ame as pessoas com as quais o destino o coloca junto. Mas faça isso com todo o seu coração. É hora de parar de ser vago. Se você deseja ser uma pessoa extraordinária, se deseja ser sábio, então você deve identificar explicitamente o tipo de pessoa que aspira a se tornar. O homem conquista o mundo conquistando a si mesmo. Quão mais graves são as consequências da raiva do que as causas dela. Você tem o poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Quando seus pensamentos, palavras e ações formam um tecido contínuo, você simplifica seus esforços e, assim, elimina a preocupação e o medo. Temos 2 ouvidos e uma boca, então devemos ouvir mais do que falamos. Contemple a beleza da vida, observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Riqueza não consiste em possuir grandes posses, mas em ter poucos desejos. A felicidade é um bom fluxo de vida. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não podemos sempre escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Não é que eu seja louco, é apenas que minha cabeça é diferente da sua. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Não explique sua filosofia, encarne-a. Devemos mostrar amor não apenas àqueles que são bons e gentis conosco, mas também àqueles que são maus e injustos. Se você está angustiado com algo externo, a dor não é devida à coisa em si, mas sim à sua avaliação dela. E isso você pode revogar a qualquer momento. Existe apenas um caminho para a felicidade, que é parar de se preocupar com coisas que estão além do nosso controle. O objetivo da vida é viver em acordo com a natureza. Quando você se levantar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de desfrutar e amar. A melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Primeiro, diga a si mesmo o que você deseja ser. Então faça o que você tem que fazer. A felicidade é boa não apenas para o corpo, mas também para a alma. Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Qualquer coisa ou pessoa capaz de irritá-lo se torna seu mestre. O maior bem é o conhecimento da união que a mente tem com o todo da natureza. Aquele que ri de si mesmo nunca fica sem coisas para rir.